Olá, pessoal! Continuando então, agora a gente vai iniciar a função sobrejetora, injetora e bijetora. O que significa isso? Nesse caso, a gente vai ter que dar uma atenção para a definição, tá? Então, aqui, uma função de A em B, ela é sobrejetora, ou pode ser chamada de sobrejetiva, mas se usa mais sobrejetora, tá? Quando todo elemento do conjunto B é imagem de pelo menos um elemento do conjunto A, ou seja, a imagem é igual ao próprio conjunto, tá? Quando a imagem for exatamente igual ao conjunto B, a gente diz que a função ela é sobrejetora. Então, aqui, ó, o B recebeu, ó, pelo menos um elemento de A, ó, todos receberam, tá? Então, isso caracteriza uma função sobrejetora. E graficamente, como é que a gente vê isso? Ó? Que eu tenho, de novo, uma parábola, que é a função x². Vocês observam que conjunto imagem é em y, ó. Então, cada valor de x chega sempre num valor de y. Se vocês observarem aqui, ó, porque essa é uma função, ó, definida nos reais, aos reais positivos, ó, não tem a parte negativa aqui, ó. Então, sempre aqui, ó, esse aqui é o nosso conjunto contradomínio, né? Esse aqui é o nosso contradomínio. E também será a nossa imagem. Então, a nossa imagem será igual ao nosso contradomínio. Quando isso acontecer, a função é sobrejetora. Segundo caso aqui, ó, função injetora. Uma função é injetora quando elementos distintos do domínio têm imagens distintas no contradomínio. Ó, não pode acontecer que nem o outro, que agora eu vou mostrar ali para vocês. Ó, elementos distintos do domínio chegam em elementos distintos do contradomínio. Nesse caso da injetora, pode sobrar elementos no conjunto B, ou seja, no contradomínio. Não tem problema nenhum, tá? O que difere desse aqui, pessoal? Esse aqui, ó, elementos distintos do domínio chegaram no mesmo valor do contradomínio. Isso não pode acontecer aqui na injetora, tá? Naquele de cima não pode sobrar elementos no conjunto B, que é o contradomínio, e nesse aqui pode, tá? Esse aqui não pode sair uma flechinha daqui e uma daqui e se encontrar as duas aqui. Isso também não pode. Graficamente falando, ó, aqui tem um exemplo, ó, função definida nos reais positivos, ou seja, a parte x só o positivo, até os reais, tá? E a função é raiz de x. O que acontece? Valores distintos de x chegam num único, ó, de um único y. Então, isso é função injetora. E aqui o nosso último exemplo, que é a função bijetora. Uma função ela é bijetora quando ela for os dois, injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Quando que ela é injetora e sobrejetora? Quando todos os elementos do domínio chegam em todos os elementos do contradomínio, ou seja, todo o contradomínio, primeiro que o contradomínio e a imagem vão ser iguais, que é a primeira definição para sobrejetora, tá? E para injetora, que cada elemento do domínio chega no único elemento do contradomínio. Então, essa função com essa característica, a gente diz que é função bijetora, tá? Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, pessoal, agora eu vou recapitular aqui com vocês o que a gente viu. A gente viu o gráfico de uma função das páginas 40 a 43 e os exercícios que vocês vão fazer é nas páginas 44 e 45. Vimos também as características, tá? Função par e ímpar, página 46 a 47, e função sobrejetora, injetora e bijetora, páginas 48 e 49. Dessa parte aqui, vocês vão fazer as páginas 50 e 51. Então, vocês têm para me entregar as páginas 44, 45, 50 e 51 até 9 de abril. Certo, pessoal?
Eu vou ficar no aguardo dos exercícios de vocês, mas antes disso eu quero falar com vocês de algumas possíveis dúvidas na resolução de exercícios que vocês podem ter. Na página 50, exercício 1C, pede para vocês dizerem se a função é par, ímpar ou nem par nem ímpar, tá? Então, vai dar uma função para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão substituir, todos vocês vão iniciar do mesmo jeito. Substituir no lugar de x por menos x. Tá, pessoal? Então, o que eu fiz aqui, ó. Nós vamos ficar com h de menos x, 3 vezes menos x quadrado mais 5. Resolvendo, vai ficar positivo. Eu vou ficar com 3x quadrado mais 5, que é exatamente a mesma função. Então, nesse caso, a função é par. Tá? É curtinho, é simples. Então, não queiram fazer grandes cálculos, que aqui não tem grandes cálculos. Tá, pessoal? Esse exemplo eu peguei, mas não foi ali do livro didático. Então, não tá ali, tá? Só para esboçar um exemplo diferente. A mesma coisa, pessoal, eu apliquei a função, ó, a f de menos x, ó. Menos x, ó, menos x, tá? Onde tem x, eu troquei por menos x e fui resolver. Aqui eu vou ficar com menos 4x, aqui eu vou ficar com x quadrado mais 4. Esse menos vai aqui para frente. O que aconteceu? Eu tenho exatamente a mesma função, porém com sinal contrário. Então, essa é a minha função é menos f de x. Então, essa aqui é a minha função ímpar, tá? Se vocês se atrapalharem para escrever isso aqui, ó, no finalzinho, não se preocupem, desde que vocês consigam distinguir até aqui, ó, se a função é par, se ela é ímpar ou nem par nem ímpar, já tá bom para mim, tá? Outra coisa, pessoal, quando ela for nem par nem ímpar, é um detalhe de sinal. Então, vocês têm que prestar bastante atenção, é um detalhezinho mínimo que vai ter, que vocês vão classificar ela como nem par nem ímpar, tá? Aqui um exemplo também de dos exercícios que pode surgir dúvida, que é na página 44, exercício 4, letra B. Pede domínio e imagem. O que a gente vai fazer? Domínio é sempre no eixo X, pessoal. Não vai mudar nunca, nunca. Função é assim. Domínio é sempre no eixo X. Como que eu vou determinar um intervalo? Porque todas essas respostas vão ser sempre em intervalos, tá? Como é que eu vou determinar qual é o meu intervalo do domínio? Eu vou pegar o desenho do gráfico, os valores, os pontos mais extremos, e vou projetar para o eixo X, ó. Projetei, e esse aqui eu projetei, tá? O que acontece? No momento que eu projeto, ó, esse ponto aqui, ele tá fechado. Aqui ele também vai ficar fechado. E aqui a mesma coisa, ó, vai ficar fechado. E marco em cima do eixo X o meu domínio. Que domínio eu fiquei? De menos fechado em menos 3, fechado em 4, certo? Agora eu quero a minha imagem, pessoal, imagem no eixo Y sempre. Mesma coisa, pego os pontos mais extremos do meu gráfico e projeto em cima do eixo Y. Ó, projetei, como tá fechado, aqui também vai ficar fechado. E aqui, ó, como tá fechado, aqui também vai ficar fechado. E esse intervalo aqui é o meu intervalo de imagem, ó. Fechado em menos 3, fechado em 2. Tá, pessoal? Então, é isso. Se aqui tivesse aberto, aqui também ficaria aberto e vocês marcariam ali aberto. Tá? Então, eu fico aguardando os exercícios de vocês até 9 de abril. Um abraço.